Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando esta ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. Ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que tinha medo do que você me esquecesse. Mas não era verdade. Errou! Interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você já sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, e que seus sussurros pareciam de criança, e em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como o meu marido é seu amigo. Fala sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos, deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e vivia nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois que a mãe de Camilo morreu, e nesse desastre, o que foi que os 2 se mostraram grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminina. Até aí as coisas. Agora a ação de Pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que consultavam antes de fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Candura gerou astúcia, as ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante resistiu-lhe confiança, e que o rapaz arrependeu-se por ter feito o que fez. Correram algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse com Vilela, e a catástrofe viria sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra das cartas que lá apareceram. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo a outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido e poder até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Combinaram os meios e se corresponderam. Em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo esse bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de 12:00. Camilo saiu logo. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com perigo. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tibuli, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem, já, já.
Deu por si na calçada ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou-se pelo corredor. Subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Veio uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos, primeiro é o que traz aqui. O senhor tem grande susto. Camilo, maravilhado, fez gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu, disse, só que a esperasse. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma das palavras. Então, ela declarou-lhe que, se não tivesse medo de nada, nada aconteceria nem a um nem a outro. O terceiro ignorava tudo. A senhora resistiu-me a paz ao espírito, e de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe a testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria sílaba, e levantou-se também. Passas custam dinheiro, disse ela afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? A cartomante já tinha guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua. Tudo lhe parecia melhor agora. Chegou a rir dos seus receios, que chamou puréis. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu Vilela. Desculpe, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma sala interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-a pela gola e com 2 tiros de revólver e tirou-o morto no chão.